Começar do zero. Um garoto magrelo, sonhador, chapéu de palha torto na cabeça e a promessa mais absurda já feita no mundo dos animes, ser o rei dos piratas. Parece simples, né? Só que One Piece nunca faz nada do jeito simples. O primeiro soco desse universo não é dado com força, mas com carisma, com loucura, com um sorriso que atravessa tempestades. E é exatamente por isso que a saga de East Blue virou a porta de entrada de milhões de fãs. Inclusive nós, que já passamos dos 30 e ainda vibramos como se tivéssemos 12. E se você acha que lembra tudo, respira fundo. O East Blue que vive na memória é sempre mais curto, mais limpo, mais rápido, mas a história completa, cheia de brigas, tragédias, navios explodindo e heróis quebrados aprendendo a se levantar. Essa história é outra, é mais intensa, mais humana. E hoje você vai reviver tudo isso em poucos minutos. Do barril onde Luffy acorda até o momento em que o Chapéu de Palha ergue o punho contra o céu declarando guerra ao mundo, cada detalhe dessa jornada inicial constrói a lenda que viria depois. E já prepara o comentário, porque no meio do vídeo eu vou pedir sua opinião sobre qual anime deve ser o próximo resumo do canal. East Blue é o berço de tudo, é onde cada membro do Chapéus de Palha nasce como personagem, onde seus dramas explodem e onde suas motivações se encaixam como peças de um quebra-cabeça épico. É aqui que entendemos por que esse anime virou fenômeno mundial e conquistou uma geração inteira, a nossa. Hoje, no Animes em 5 minutos, vamos entrar de cabeça nessa primeira fase, contando a história completa, com humor leve, ritmo afiado e aquele calorzinho nostálgico de quem cresceu vendo anime na TV. A história começa com Monkey D. Luffy, um garoto que comeu a Gomu Gomu no Mi e virou Homem Borracha. Ele cresce admirando Shanks, o ruivo estiloso que salvou sua vida e deu a ele o chapéu que se tornaria símbolo mundial. Luffy parte ao mar dentro de um barril, completamente despreocupado, decidido a montar a sua tripulação e encontrar o One Piece. Primeiro destino, Shell's Town. Lá, ele conhece Roronoa Zoro, o caçador de piratas que está preso por desafiar um marinheiro corrupto chamado Hellmapple. Luffy vê Zoro amarrado no sol, sem comer por dias e pensa, esse cara é perfeito para o meu grupo, genial ou irresponsável? Os dois. Luffy liberta Zoro, desce a lenha em Morgan, o machadão, e sai da ilha com seu primeiro companheiro. Logo depois conhecem Nami, uma ladra de piratas com talento absurdo para a navegação e um trauma escondido tão grande que pesa mais que um navio. Ela não quer entrar para a tripulação e deixa isso claro enquanto rouba o barco deles e foge. Seguindo viagem, o trio chega à Vila Cyrop. Aqui entra Usopp, mentiroso profissional, nariz lendário e coração maior que as histórias que inventa. Ele os avisa sobre um mordomo chamado Kuro, que planeja matar sua amiga Kaia para roubar sua fortuna. Luffy não pensa duas vezes. Batalha, gritaria, socos elásticos e um Kuro surpreso por perder para um garoto que só ri. Usopp entra para o grupo. Nami continua afastada, mas aos poucos o vínculo cresce, até que descobrimos a verdade. Ela trabalha para Arlong, o tirano homem-peixe que domina sua vila e matou sua mãe. É o tipo de sofrimento que corta qualquer fã, mesmo depois de décadas assistindo. É aqui que Luffy, pela primeira vez, não entra rindo, ele entra furioso. Ele derrota Arlong, destruindo todo o quarto onde Nami era escrava financeira desde criança. A cena é simbólica, ele não derrota só o vilão, ele destrói o peso que a esmagava. Com isso, Nami finalmente se junta à tripulação de verdade, com um sorriso sincero e trilha sonora que deixa até adulto emocionado. E agora sim, comenta aí qual anime você quer ver resumido por nós. Pode ser clássico, pode ser novo, manda ver! Com um time quase completo, o bando segue para Baratie, o restaurante flutuante onde encontramos Sanji, o cozinheiro mais elegante do East Blue e mestre em chutes que fariam o CR7 repensar a carreira. Sanji trabalha ali para pagar uma dívida com Zeff, o chefe durão que literalmente sacrificou a própria perna para salvar o garoto no passado. Essa revelação pesa tanto quanto um soco do Luffy. Mas o vilão local não ajuda. Don Krieg aparece com seu navio destroçado e uma fome de destruição maior que a fome real da tripulação. Ele tenta dominar o Baratie, mas Luffy entra em ação. A luta é caótica, cheia de explosões, armaduras doidas e tapas na cara de vilão que nunca aprende. Luffy vence e Sanji, emocionado, aceita seguir viagem, mas apenas depois de um dos momentos mais clássicos da série, o adeus silencioso ao mentor. O destino final no East Blue é Log Town, onde o rei dos piratas foi executado. A cidade vibra com história e o Luffy pisa ali como quem pisa no futuro. Mas, claro, não seria o One Piece sem confusão. Smoker, o marinheiro de fumaça, aparece para prender o Chapéu de Palha. É a primeira vez que o mundo mostra que está de olho no garoto. No meio da perseguição, Luffy chega no patíbulo e decide subir no lugar onde Gold Roger morreu, simplesmente para sentir a brisa. Por que ser Luffy é isso? Não faz sentido, mas faz sentido. Quando Smoker o captura, um raio cai, quebra o patíbulo e salva Luffy, que ri dizendo que vai virar o rei dos piratas mesmo assim. Momento absurdo, momento lendário, momento ok, esse protagonista é diferente. A tripulação foge da marinha, rumo à Grand Line. Não há glória, não há triunfo exagerado, apenas uma promessa. A verdadeira aventura começa agora. East Blue termina,
Mas a lenda só tá começando. E assim termina a saga que apresentou o mundo a um dos universos mais ricos dos animes. Este Blue é simples, mas não é pequeno. É emocional, engraçado, doloroso e cheio de momentos que moldaram uma geração inteira. Cada personagem que entra aqui carrega uma verdade, um sonho, uma ferida, e é isso que faz o One Piece ser tão grande. Se você gosta de relembrar essas histórias com humor e nostalgia, fica com a gente, aqui é o lugar. Agora comenta aí, qual anime você quer ver resumido no próximo vídeo? Vamos escolher os mais pedidos.